Bom, para isso eu cumprimento, para conversar conosco no programa mais uma vez, o advogado criminalista e professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, João Pedro Pádua. Professor João Pedro Pádua, bom dia. Seu áudio está fechado, João. Desculpa. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de novo falando com você e com todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Prazer sempre nosso, João. Obrigado. Eu viro e mexe, esqueço aqui. Eu que estou todos os dias no ar, esqueço o microfone fechado. Não se preocupe, isso acontece. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, João, para a gente conversar sobre esse tema que tem tomado o noticiário no Brasil ao longo dos últimos dias, né? Essa operação das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, na última terça-feira, nos morros, nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais, durante uma ação de cumprimento de mandados de prisão nos conjuntos de favelas. Mas a violência desmedida, João, esse massacre de corpos pretos e pobres chamou a atenção de todo mundo. Foi a maior chacina da história do país produzida pelas forças de segurança em apenas uma operação. Uma ação de caráter eleitoreiro produzida pelo governador Cláudio Castro, uma vez que esse tipo de episódio produz comoção e também traz votos para essa turma da extrema-direita. João, eu queria primeiro ouvir a sua análise, enquanto advogado criminalista, sobre essa operação das polícias civil e militar aqui no Rio de Janeiro na última semana. Como é que você vê todo esse episódio, todo esse horror que a gente viu aqui, que a gente observou nas favelas no Rio de Janeiro? Olha, Anderson, eu assisti as imagens e acompanhei o noticiário, primeiramente como cidadão nascido e criado no município do Rio de Janeiro. E realmente são cenas fortes, né? São cenas fortes e sempre que eu vejo essas cenas, eu penso que existe ali uma guerra declarada, que como a maioria das guerras, né, ela se apresenta como uma guerra, a maioria das guerras ela é decretada por gente que raramente é diretamente afetada por essa mesma guerra, né? Quem decreta uma guerra de um Estado contra o Estado, a guerra clássica, né, os chefes de Estado que decretam e aceitam as guerras, e eventualmente os órgãos legislativos que aprovam essas guerras, acompanham as mesmas guerras de gabinetes, né, das suas salas, no máximo das suas salas de situação, né, de comandos de controle, centros de comando, etc. Enquanto quem vai para a rua, quem vai trocar tiro, quem vai matar e vai morrer, são pessoas que frequentemente não foram ouvidas, né, antes e nunca vão ser ouvidas, e raramente vão ser ouvidas depois, em relação à sua percepção sobre participarem dessa guerra que não foi declarada por eles e por elas. Então, isso sempre me chama um pouco a atenção. E no caso do Rio de Janeiro, também me chama a atenção, em qualquer dessas operações, e nessa especificamente, mas essa só foi um pouco maior do que as outras, né? Qualitativamente, a lógica é sempre a mesma. Essa ideia eu até escrevi um texto outro dia, isso é mais do mesmo, né? O Rio de Janeiro, desde que se iniciaram essas dinâmicas criminais que ocorrem até hoje, que são dinâmicas centralizadas em organizações criminosas que se fortificam em locais específicos onde elas estão mais territorialmente protegidas, né, que começou com a primeira falange vermelha, lá na década de 1980, 90, e continua até hoje, agora mais diversificada e com outros atores e atrizes. Mas a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro, né, sempre foi a mesma: reprimir e aplicar essa lógica de guerra, de entrar com cada vez mais poderio bélico nessas comunidades onde essas organizações se protegem territorialmente, se encastelam. E a ideia parece ser de que, se essas operações forem repetidas mais vezes, com mais poderio bélico e, eventualmente, com mais mortes, a gente vai, de alguma maneira, sanar o problema das próprias organizações criminosas dominando e se encastelando nesses territórios. E há 30, 40 anos a gente faz isso, né? O Estado do Rio de Janeiro faz isso, e tudo que a gente tem conseguido é
criar uma corrida armamentista, né, da parte das forças do Estado, que cada vez tem mais armas potentes, e da parte dessas organizações criminosas, que cada vez também agora tem até drone, cada vez tem fuzil artesanal, tem fuzil contrabandeado, enfim, daqui a pouco algumas dessas organizações vão acabar tendo carros de combate também, os populares caveirões, como a polícia está tendo. Então, a gente está assistindo uma corrida armamentista enfim, não é só no Rio de Janeiro, né? Ela repete corridas armamentistas e guerras eternas que aconteceram ao longo da história, às vezes entre organizações maiores, entre estados maiores, né? A Guerra Fria é uma que sempre vem à cabeça, que focava aqui ali, né, durante o século XX. Mais recentemente a gente viu né? Israel e Hamas também é uma guerra em que cada vez mais uma força vai atingindo a outra, na verdade, os objetivos acabam, no caso dessa última guerra, só foram obtidos, especialmente os objetivos de Israel, que era reaver os reféns, só foi obtida depois por diplomacia. Então, na verdade, assim, eu olho isso e lamento, como cidadão do Rio de Janeiro, privilegiado que sou e não sou diretamente atingido por essas operações, mas lamento que o Estado do Rio de Janeiro e a população, de modo geral, aparentemente, continue achando que a solução para o problema da criminalidade violenta no Rio de Janeiro é fazer mais violência. É muito prejudicial, preocupa muito isso. Agora, João, você considera, esse é um discurso muito adotado, inclusive, pela turma bolsonarista, de que o Rio enfrenta uma guerra contra as facções criminosas. Você diria hoje que existe, de fato, uma guerra? Esse discurso construído pela extrema-direita, de alguma forma, não é prejudicial, porque não é preocupante? A gente não tem, acima de tudo, um problema grave, que é o das facções criminosas, mas a gente pode considerar isso como uma guerra, porque quando a gente adota esse tipo de discurso, soluções extremas são passíveis de serem adotadas. A gente está vivendo um contexto de guerra aqui no Rio, João? Do ponto de vista do direito internacional, eu nem sou especialista nesse tema, mas claramente não. O direito internacional pressupõe grupos definidos, né? E especialmente a lógica do direito internacional era de Estado a Estado, até uma lógica antiga, e certamente a gente não tem nenhum Estado inimigo aqui. Agora, ao longo da história, existe o conceito mais político do que jurídico de guerra civil, né, que oporia forças diferentes. Mas aqui não me parece que também essas forças diferentes teriam normalmente lideranças e objetivos e concepções sobre algum tipo de poder político diferente, né? Talvez a guerra mais civil, mais famosa e mais sangrenta da história tenha sido a Guerra Civil dos Estados Unidos da América no século XIX, mas ali existiam dois grupos que clamavam para si porções do território e falavam em legitimidade sobre o domínio desse território. Aqui, de fato, existe domínio sobre o território por organizações criminosas, mas esse domínio não é exercido em nome de uma certa legitimidade política. Não é que, sei lá, o DOCA, né, o líder do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, tenha dito, não, a favela XYZ do Complexo do Alemão são minhas porque o povo me elegeu ou me alçou a líder desses lugares. Não, esses são os lugares onde o Rio de Janeiro e a geografia do Rio de Janeiro permite que essas organizações, como eu disse, se encastelem, se protejam e continuem exercendo as suas atividades, inclusive atividades que oprimem os moradores de lá, os moradores pobres de lá. A gente precisa reconhecer isso, precisa dizer isso claramente, e que oprimem muito mais esses moradores pobres dessas localidades do que eu, que moro na zona sul do Rio de Janeiro. Mas essas organizações não clamam legitimidade, domínio e poder político sobre esses lugares. A ideia da guerra, me parece, tem a ver com o enfrentamento que parece que envolvem armas bélicas, né? Armas que normalmente são utilizadas em guerra, cujo objetivo, o objetivo nas guerras é aniquilar ou capitular o inimigo. Nesse ponto, as metáforas a metáfora é cabível, né? Quer dizer, de certa maneira, o Estado do Rio de Janeiro e as suas forças de segurança estão tentando fazer essas organizações criminosas capitular. O problema é que isso não tem acontecido. Né? E parece pouco provável, né, tendo em vista a experiência histórica, que só se ter mais operações em quantidade e maior efetividade, vamos chamar entre aspas, né, bélica dessas operações, ou seja, matar mais gente, supostamente enfraquecer as forças inimigas, vai gerar, vai fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, as forças do Estado do Rio de Janeiro, as forças legitimamente eleitas do Estado do Rio de Janeiro, ganhem essa suposta guerra. Então, nesse contexto,
a ideia da guerra é uma escolha. O Estado do Rio de Janeiro escolhe adotar como política primária de segurança para a repressão de organizações criminosas uma política similar a uma política de guerra civil, com táticas de guerra civil, com operações similares à guerra civil, com casualidades condizentes com a guerra civil. Isso é uma escolha, é uma política de segurança escolhida. E para além, eu quero ressaltar para quem está nos ouvindo que eu acho que esse é o ponto mais importante, porque frequentemente a discussão sobre a efetividade dessas operações se dá num plano moral, que é relevante, né? O valor da vida, a possibilidade das pessoas que morrem e tal. Claro que isso é relevante. Mas eu quero propor para quem está nos ouvindo que essa política, para além dos problemas morais que ela possa ter, ela é inefetiva. Ela não serve para resolver o problema. Se o nosso objetivo é enfraquecer e diminuir e aniquilar organizações criminosas, de alguma maneira, não só essas operações não resolvem, e a polícia é a primeira a reconhecer. Se você perguntar para qualquer policial, ele vai dizer, não, amanhã o Comando Vermelho voltou para o Complexo da Penha. Elas não só não atingem esse objetivo, como elas pioram o problema. A gente tem diversas pesquisas ao longo do tempo na psicologia social, demonstrando que quando as populações se percebem tratadas ilegitimamente pelo Estado, desigualmente, violentamente, sem justiça, sem razoabilidade, elas não aceitam de bom grado cumprir as regras do Estado. E esse provavelmente é um dos motivos pelos quais a gente tem tanto recrutamento fácil para o crime organizado no Rio de Janeiro. Quando morre 100, temos mais 100 imediatamente prontos a assumir as posições dos 100 que morreram. Esse círculo vicioso é que, se conseguirmos políticas para limitar, para restringir, é que a gente vai ter uma solução duradoura no longo prazo, não ficar matando por aí. Sem dúvida, bem lembrado. João, eu queria falar um pouco a respeito do seguinte: o que a Constituição e a legislação penal do nosso país dizem sobre os limites da atuação policial? É possível, do ponto de vista jurídico, a gente enquadrar uma ação como essa que a gente teve na última semana nos complexos do Alemão e da Penha dentro da legalidade? Essa pergunta envolve muitas variáveis que têm a ver com os fatos e com as circunstâncias de cada operação, né? A Constituição fala muito pouco sobre segurança. Ela tem um capítulo de segurança pública, né, que é centrado em torno do artigo 144, e não à toa, esse artigo que está sempre sendo modificação proposta normalmente é em torno desse artigo, né? As forças, a chamada PEC da Segurança Pública modifica o artigo 144 e artigos vizinhos, né? Adiciona parágrafos, tira ali, enfim, altera basicamente essa parte da Constituição, que é uma parte muito mais... Os constitucionalistas não gostam que a gente fale isso, mas não deixa de ser verdade, é um artigo muito mais simbólico ali, e no que ele interessa mais especificamente, ele organiza as forças policiais e as suas competências, que polícias existem no Brasil, que cada uma delas tem que fazer. Polícias ou forças de segurança, né? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu as guardas municipais como forças de segurança também em decisão recente, relativamente recente. Então, a Constituição fala pouco sobre isso, e ela tem que falar pouco mesmo, porque, né, as políticas de segurança não podem ser ditadas por um ato normativo rígido e difícil de modificar como a Constituição. Senão, a gente vai ter uma política de segurança cunhada, digamos, em 1988, e eventualmente emendada ao longo do tempo, mas que não tem muita dificuldade de ser modificada à luz de circunstâncias do cenário da segurança pública que naturalmente vão mudando ao longo do tempo. Em termos da legislação, né, qual é a questão que é envolvida aqui, né? Agentes de segurança, quando matam pessoas, isso não tem nenhuma discussão relevante no meio jurídico sobre isso. Quando agentes de segurança matam pessoas, eles só podem, né, o que eles estão fazendo? O ato de matar é um ato que a gente chama em direito penal de um ato típico, ou seja, existe um crime que a gente chama de tipo penal, existe uma lei que cria um modelo de conduta que determina que essa conduta é à primeira vista inicialmente proibida. No caso do direito brasileiro, o crime de homicídio é até o exemplo que a gente dá sempre em sala de aula para crime, porque é um crime muito curtinho e a definição é muito fácil de lembrar. O artigo 121 do Código Penal, matar alguém, essa é a definição do crime de homicídio. Então, qualquer pessoa que mate outra pessoa, a princípio, pratica um fato que é inicialmente proibido. Só que nem todo ato que é inicialmente proibido no direito penal é necessariamente
criminoso ao final de uma análise um pouco mais detida. E, especificamente para o que interessa aqui, existem as chamadas causas de justificação. No direito brasileiro, no Código Penal, são expressas 4 causas de justificação: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O que interessa mais para nós aqui é a primeira, legítima defesa. E a lei penal brasileira define legítima defesa mais ou menos assim: diz em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios disponíveis, repele agressão atual ou iminente contra si ou contra outra pessoa. Então, vamos fatiar isso aqui. Então, o que tem que ter na legítima defesa? Tem que ter uma agressão atual ou iminente. Então, a pessoa que está em legítima defesa, que se alega em legítima defesa, tem que estar em vias de ser agredido ou estar sendo agredido. Tem que ter um uso dos meios disponíveis. Então, né, a pessoa tem ali o que quer que a pessoa tenha, as forças de segurança têm acesso a armas de fogo, naturalmente, o cidadão comum às vezes não tem. E tem que ter o uso proporcional desses meios. Tá? Essas 3 coisas são importantes. Então, agressão, meios disponíveis e uso proporcional desses meios para repelir a agressão. Então, o objetivo não é vingar, não é fazer mais, é repelir a agressão. Parou a agressão, em tese, tem que parou a legítima defesa. Claro que, se a gente pensa em experimentos mentais, ou a gente controla as situações, é fácil imaginar. João tira uma arma contra José, José pega uma arma e dá um tiro no ombro de João, João cai. Então, parou a legítima defesa. Só que, não, obviamente, numa operação dessas, que envolveu 2.500 agentes do Estado, e resultou na morte de mais de 100 e ferimentos de outras dezenas de pessoas, a gente não tem esse nível de clareza fática, quem atirou primeiro, quem atirou contra quem ali, né? Como diz um amigo meu policial, ali é balaria, né? Uma bala para lá, bala para cá, projétil para um lado, projétil para o outro, ninguém está vendo, né? O pessoal está tentando principalmente sobreviver. Aí, quer dizer, realmente, é difícil você dizer que não está em legítima defesa um agente do Estado que, trocando tiros com um conjunto de criminosos armados com fuzis, acaba matando um deles. Tá? Não é a função do policial. Ele não tem que ir lá para matar. Mas também eu acho que um pouco do discurso que diz, não, mas poderia ter dado um tiro na perna, poderia ter dado um tiro de aviso. Numa situação dessa, não tem condição. Tá? Então, essas mortes, a única variável que vai ser relevante para averiguar se essas mortes são justificáveis ou não, na minha visão, em relação à legislação penal brasileira, é averiguar o que, na verdade, já se faz normalmente. Quais são as circunstâncias dos projéteis, né? Então, gente que morreu com um tiro na nuca, só com um tiro na nuca, é um indicativo de que essa pessoa foi executada. Sim. Pessoa que morreu esfaqueada no meio de um tiroteio, é a indicação de que a pessoa foi executada. Mas uma pessoa que, né, foi atravessada por projéteis e acabou morrendo, isso aí, pela legislação, parece justificado nessa hipótese de legítima defesa. Entendo. Agora, João, quando uma operação como essa se transforma em um verdadeiro massacre, como que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, quem é que deve responder juridicamente por essas mortes? É o agente que atira? É o comando da operação? Ou é o Estado enquanto instituição? E como deve se dar essa punição? Tem 2 tipos de responsabilidade relevantes aqui. Uma responsabilidade é civil, né? Ou seja, a responsabilidade civil envolve o pagamento de indenizações para compensar danos que as pessoas tenham sofrido ilicitamente. Quem tem que... A responsabilidade civil envolve um pagamento de dinheiro, sempre recai sobre a pessoa jurídica responsável pelo dano. Né? No caso, seria o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que avaliar aí, a princípio, inclusive, pela legislação brasileira, quando o Estado gera dano ao cidadão numa atuação sua, que pode ser de segurança pública, pode ser, sei lá, troca de poste de luz. Tá? Caiu um poste de luz em alguém. O Estado responde, como a gente diz, objetivamente. A gente não precisa nem averiguar se o Estado agiu mal, vamos dizer assim, se ele foi negligente, se o agente do Estado não usou os cuidados que deveriam. O Estado tem que responder. Se o Estado fez alguma coisa, causou dano a outra pessoa, o Estado tem que indenizar esse dano. A única hipótese nesse tipo de situação, especialmente operações de segurança pública, que tornariam relevante ou excluiriam a responsabilidade do Estado, seria o que a gente chama de fato exclusivo da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Então, o Estado foi lá fazer uma operação de segurança pública, veio um grupo de traficantes, começou a atirar contra o Estado. Na troca de tiros, alguém morreu, né? Especialmente o traficante morreu. O Estado tem que indenizar a família desse traficante? Não. Isso foi culpa exclusiva da vítima. Ela que trocou tiros com um agente do Estado. Tá? Se ela foi executada, é diferente. O Estado tem que indenizar. Agora, em tese, por exemplo, os danos a imóveis, né? Danos às casas das pessoas, o Estado tem que indenizar. Tá? Essa é a responsabilidade civil, que é o Estado que criou essa atuação que acabou gerando dano às pessoas. Tá? Responsabilidade civil. É o Estado, pessoa jurídica, né? O Estado vai ser condenado, paga através de precatórios, enfim, né? Tem um mecanismo lá. Bom, temos a outra tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade penal, ou seja, quem responde pelo crime. Aqui, a regra no direito brasileiro, a responsabilidade penal é sempre pessoal da pessoa física. A pessoa jurídica não responde por crime, com uma exceção no caso de crimes ambientais. Tá? Mas não é o caso aqui. Então, a pessoa física responde pelo crime. Quem é a pessoa física que responde pelo crime? Aqui, o direito penal, ele é muito, vamos chamar assim, antigo. Todas as categorias que a gente tem para aplicar direito penal hoje no Brasil foram criadas mais ou menos, as principais delas foram criadas do meio do século XIX para o início do século XX. Estamos falando aí de 1870 até 1930, por aí. Com alguns refinamentos posteriores, mas a estrutura da maneira de responsabilizar pessoas por crimes que o direito brasileiro adotou foi criada nessa época. Então, é uma época em que essas nem se pensava, né? Nessa época, né, armas de guerra, que especialmente no século XX, arma de guerra era mosquete, né? Você dava um tiro, tinha que praticamente fazer um projétil novo. A guerra era de baioneta, né? Os aviões só foram aparecer lá para o meio do século XX. Então, esse tipo de responsabilidade, a ideia é: eu mato você, ou você me mata. Pessoa A vai fazer alguma coisa com outra pessoa B. Quando acontece isso, as categorias que a gente tem respondem bem. Pessoa A que causou um dano para a pessoa, que causou um crime na pessoa B, matou a pessoa B, pessoa A responde. Tem lá um conjunto de categorias que a gente usa para responsabilizar a pessoa A. Categorias legais, né? O problema é quando a pessoa A é a líder de uma organização e ela dá uma ordem para a pessoa B, que transmite componentes dessas ordens para as pessoas C, D e E, que transmitem outros componentes dessas ordens para as pessoas até Z. E aí a pessoa Z matou alguém. Como é que a gente faz? A princípio, a pessoa Z que matou alguém vai responder, porque para ela existem as nossas categorias aqui do João mata José. Mas para a pessoa A, que deu a ordem lá no início, em cima da cadeia, essa ordem foi sendo transmitida ali, responsabilizar essa pessoa é muito mais difícil. Uhum. Muito mais difícil legalmente falando, não só em termos de prova, né, provar que a pessoa A sabia que a pessoa Z ia matar alguém lá ilicitamente, mas também em termos, inclusive, de categorias legais. Tá? Teve uma série de proposições ali, na época do Mensalão ficou famosa a chamada teoria do domínio do fato, que é uma das tentativas de organizar a legislação e permitir que a legislação responsabilize quem está no topo da cadeia de comando, mas, de modo geral, a prática é a pessoa que está no topo da cadeia de comando está protegida legalmente em relação à pessoa que está na ponta, e quem é mais fácil de responsabilizar é quem está na ponta e quem aperta o gatilho. Quem dá a ordem dificilmente vai ser responsabilizada. Isso é verdade não só em operações como essa, qualquer situação em que existe uma organização com uma hierarquia pulverizada. Crimes ambientais praticados por uma empresa lá que o presidente mandou fazer alguma coisa, crimes financeiros, que tem uma fintech ou um banco em que alguém fez alguma coisa, né? Crimes tributários no âmbito de uma empresa. Enfim, se qualquer dessas situações que envolve uma organização com uma cadeia decisória relativamente grande, quanto mais para o topo da cadeia decisória a pessoa está, mais difícil é responsabilizar essa pessoa por alguma coisa que a gente consegue ver lá na ponta, feito por uma pessoa lá embaixo. Entendo. Ô, João, eu queria aproveitar que você citou o comandante desse processo, que é o governador Cláudio Castro. Ele justificou essa ação na semana passada, dizendo que se tratou de uma operação de guerra. A gente já falou sobre isso aqui no início do nosso papo. Essa expressão, do ponto de vista jurídico, ela tem algum respaldo ou a gente está diante de uma confissão de um Estado que renuncia à legalidade e assume a lógica do inimigo interno? Eu queria avançar nessa discussão sobre operação de guerra diante do ponto de vista jurídico. Como é que a gente pode observar esse tipo de fala do governador
Cláudio Castro, ele renuncia à lógica da legalidade assumindo essa dinâmica de que existe um inimigo interno? Eu imagino vamos por duas partes. A primeira parte é como é que o direito brasileiro prevê guerra, tá? O direito brasileiro prevê as hipóteses de suspensão de parte da legalidade constitucional na própria Constituição, e uma delas é o estado de guerra. Enfim, tem o estado de guerra, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar, eu não vou procurar para a gente não perder tempo, mas basicamente para declarar uma guerra, a guerra na Constituição brasileira segue um pouco essa lógica da guerra do direito internacional que a gente mencionou no início. Ela é pensada, o modelo da guerra é Estado A contra Estado B. Não é pensada especialmente como guerra civil. Inclusive, para situações de levante interno, as previsões constitucionais mais cabíveis não são nem estados de guerra, são estados de sítio, estados de defesa, né, que são suspensões mais parciais de algumas proteções constitucionais e um pouco de atribuições de competências extraordinárias para o Poder Executivo. Todas essas situações de suspensão parcial de garantias constitucionais e transferência de competências excepcionais para o Poder Executivo, primeiro são decretados no âmbito da União, não no âmbito dos estados. O Estado federado, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, não podem decretar guerra. Eles podem provocar a União para fazer isso, mas não podem decretar guerra. E depois, a concentração de poderes vai se dar no âmbito do Executivo Federal, não no âmbito do Executivo Estadual. Tá? Então, do ponto de vista jurídico, né, à luz dos parâmetros constitucionais, né, não se cogitaria nem perto de criar de enquadrar conflitos entre forças de segurança estaduais e organizações criminosas no âmbito de um Estado como uma guerra. Agora, eu imagino, né, também que se nós fizéssemos esse argumento para o governador Cláudio Castro e seus defensores, eles diriam, não, mas a guerra aqui está sendo usada num sentido não jurídico, num sentido político, metafórico, né? Eu quero só demonstrar que a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, uma situação assemelhada a uma situação de guerra, tal como aquela que modelou e gerou e inspirou as previsões da Constituição Federal. Aí, sobre isso, a gente já falou antes, né, sobre esses problemas da metáfora da guerra aplicadas à segurança pública de um Estado. Tá? Mas na primeira parte da resposta, ressaltando e resumindo, certamente, em termos de guerra, em termos da regulação constitucional dos estados de defesa, né, incluindo o estado de guerra, certamente não se aplicaria numa ação de um Estado contra organizações criminosas dentro desse Estado. Agora, João, a extrema-direita, ela defende majoritariamente que combate a essas facções criminosas, ele exige operações letais e ostensivas. Já foi dito isso, inclusive, aqui ainda há pouco. Do ponto de vista jurídico e também político, há um outro caminho possível para reduzir o poder dessas organizações sem transformar o território em campo de guerra, como a gente tem visto de maneira recorrente aqui no Rio de Janeiro? Olha, Anderson, claro que tem, né? Agora, a gente tem um problema, né? Eu gosto de usar essa alegoria aqui, né? Imagina, né? A gente está numa época em que todo mundo não, em que muita gente gosta de apostar em bet, né? Especialmente no âmbito de esportes, né? As bets estão em todos os lugares, né? E eu que gosto de esportes, gosto de futebol, fico vendo anúncio de bet o tempo todo. Imagina que uma pessoa tem um problema de aposta em bet, tá? Uma pessoa que ali vive com o seu salário, vive com uma remuneração que é dinheiro contado e tem que ajudar a sua família, tem que ajudar a sua casa e está ali com dinheiro contado e começou a ter um problema em apostar em bet. Está apostando demais, está perdendo dinheiro de bet, não está conseguindo pagar suas contas, está se endividando. Tá? Então, vamos imaginar essa situação. Aí, imagina que a gente tem duas soluções possíveis para isso, para essa situação da bet. Uma das soluções é apostar ainda mais em bet para ver se comprometer ainda mais da renda desse nosso cidadão, dessa cidadã hipotética, aumentar o volume de apostas para ver se a gente ganha mais dinheiro e com esse dinheiro que a gente ganha, a gente paga as dívidas anteriores e se livra desse problema. Uma segunda hipótese é a hipótese de parar de apostar imediatamente, né, tirar as bets do cenário, e começar a usar todo o dinheiro possível da remuneração das pessoas e, eventualmente, tentar até, através de outros tipos de trabalho, outros tipos de incremento de renda, né, até com certo sacrifício pessoal, aumentar um pouco a renda e separar
uma parte dessa renda para ir pagando essas dívidas, especialmente as que têm juros maiores, e abatendo esse dinheiro ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida alguma que qualquer pessoa que ouça isso ou nos veja tem certeza, e intuitivamente, não precisa ser nem analista financeiro, não precisa fazer a conta, não precisa fazer um modelo, uma simulação, sabe que a hipótese 2, né, essa segunda hipótese de solução do problema, é a única hipótese que realmente resolveria o problema. A hipótese de ficar dobrando a aposta em bet, na verdade, pioraria o problema. Só que aqui o paradoxo importante, por isso isso é relevante para a segurança pública e me parece um bom modelo do que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil em relação à segurança pública. Esse segundo modelo essa segunda hipótese de solução, essa segunda solução demora tempo. E num primeiro momento parece que a gente não está fazendo nada. Num primeiro momento, a vida desse nosso cidadão, dessa nossa cidadã hipotética vai piorar. Porque a pessoa vai ter que trabalhar muito mais, ela vai ter que se sacrificar muito mais, ela vai ter que sacrificar o máximo de supérfluos e economias que ela puder para poder pagar a dívida. Ela vai ter que, no curto prazo, a vida dessa pessoa vai piorar. E vai parecer que ela não está fazendo nada de bom. É só se essa pessoa consistentemente continuar nesse caminho, é que, num determinado momento, né, as dívidas vão começar a diminuir significativamente, e aí essa pessoa vai começar a ver mais dinheiro sobrando. E, no final das contas, se ela continuar consistentemente, ela vai conseguir se livrar desse problema e até, talvez, melhorar a sua vida. Mas isso tem um intervalo em que a vida dela vai piorar. Por outro lado, na solução 1, se essa pessoa continuar apostando em bet e aumentar o número de apostas, provavelmente ela vai ganhar mais. Então, num curto prazo, vai parecer que essa pessoa está melhorando a sua solução. Uhum. Porque se ela ganhava, sei lá, uma a cada 20 apostas, se ela dobrar as apostas e fizer 40, ela vai ganhar 2 a cada 40. Então, ela vai parecer, agora eu estou ganhando 2, ao invés de ganhar 1. Então, eu estou aqui, né? Mas no agregado, a sua dívida está piorando. A segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, de modo geral, sofre desse mesmo problema. A gente está enfiado num problema de dívida histórica, que é esse problema de ficar investindo em violência e gerando essa corrida armamentista e gerando essa falta de legitimidade do Estado em porções grandes do território e aumentando o recrutamento do tráfico de drogas. E o que a gente está supondo que a solução é dobrar a aposta em cima disso. Se, ao invés de a gente fazer duas operações por semana, vamos fazer 4 ou vamos fazer 5. Porque, ao invés de matar 20 pessoas por operação, a gente vai passar a matar 100, né? O que, na verdade, vai fazer é piorar o problema, né? Porque a gente vai estar matando mais gente, a gente vai estar recrutando mais gente, a gente vai estar diminuindo a força do Estado, a gente vai estar custa dinheiro isso, e vai estar tornando, né, os próprios policiais vão ficar com burnout, com outros problemas. Já o número de policiais em licença psiquiátrica, em tratamento, já tem aumentado ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai piorar o problema, mas no curto prazo parece que a gente está melhorando. Como essa operação parece, para a maioria da população, que foi boa. Pô, matamos 100 vagabundos, entre aspas, né? Então, foi ótimo. Qual seria, né, só para terminar aqui, qual seria o parecido com a hipótese 2 aqui do nosso problema de bet? Paradoxalmente, as iniciativas de segurança pública que mais geram efeitos de longo prazo não parecem segurança pública. Sabe qual é tem um dos estudos que eu mais gosto, é feito por uma economista americana de sobrenome Reyes, e foi publicado na década foi publicado em 2007, se eu não me engano, mas depois foi validado por diversas outras análises em outros níveis, que demonstra que parte da redução da criminalidade violenta nos Estados Unidos, que foi observada sustentavelmente desde a década de 1990, né, a violência nos Estados Unidos tem uma curva descendente impressionante, em medida como mortes intencionais por 100 mil habitantes, o número de homicídios caiu vertiginosamente, né? Esses estudos da Reyes e estudos posteriores indicam que um dos grandes fatores que influenciou nisso foi a proibição de uso de chumbo na gasolina na década de 1970. Porque o chumbo acumula no corpo e é consistentemente correlacionado com o comportamento violento. Outras toxinas ambientais, estamos na semana da COP30, toxinas ambientais estão correlacionadas com comportamentos violentos em vários países ao longo de vários estudos ao longo do tempo. Então, a gente quer sustentavelmente diminuir o comportamento violento das pessoas e, no longo prazo, diminuir a violência. Uma das coisas que a gente tem que fazer é melhorar o meio ambiente das pessoas, controlar toxinas, tá? Imagina se a gente pega uma parte do dinheiro que se gasta com essas operações que matam 100 pessoas e investe em saneamento básico, que a gente tem feito, tem melhorado, mas 50% do território brasileiro ainda não tem acesso a saneamento básico.
Imagina se a gente investe em redução de toxinas, melhora de alimentação, várias outras coisas que têm efeitos de longo prazo. Só que no curto prazo vai parecer que a gente não está fazendo nada. Então tem um paradoxo ali, de ter um dilema na segurança pública, mas se a gente não enfrentar, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo desde sempre. É isso, o tema da segurança pública vai muito além disso que a gente tem visto aqui no nosso país, das soluções que têm sido dadas. Agora, João, essa medida, essa ação que a extrema-direita tenta aprovar, esse projeto que eles tentam aprovar lá no Congresso Nacional, para que as facções criminosas passem a ser consideradas grupos terroristas, isso pode produzir algum tipo de efeito prático? Enfim, isso pode se tornar uma solução para essa criminalidade que a gente tem no país? E eu queria aproveitar para unir isso a uma pergunta que chegou no espectador nosso. O Alsaig, perfil Alsaig, diz aqui: João, poderia comentar sobre o projeto antifacção? É justamente a respeito disso que eu te questionei agora, João. Como é que você avalia essa solução que é dada pela extrema-direita de transformar as facções criminosas em grupos terroristas? Bom, vamos lá. Transformar a facção em grupo terrorista. O que isso geraria de efeito prático no Brasil? Quase nenhum. Tá? Porque a única coisa que a gente tem no Brasil que definir um crime como terrorismo, uma conduta como terrorismo teria, é tornar essa conduta imprescritível. E equiparar a lei de onda, enfim. O efeito legislativo específico é muito limitado. Tá? Quando as pessoas pensam, se eu vou declarar isso como uma organização terrorista, provavelmente algumas das pessoas que estão defendendo isso estão pensando, primeiro, na legislação norte-americana, em que isso muda muita coisa. Nos Estados Unidos, definir uma organização como terrorista limita os direitos e as garantias das pessoas que são acusadas de praticar esses crimes de forma muito severa. Tá? E aí dão uma série de poderes investigativos e repressivos para o Estado em relação a esses crimes que o Estado não tem em relação a outros crimes comuns. Isso vem da legislação, especialmente lá aprovada no caudal do 11 de setembro de 2001. Tá? Então, nos Estados Unidos isso muda muita coisa. No Brasil, a gente não tem uma legislação e uma previsão constitucional que tenha grandes efeitos. Tá? O terrorismo só é crime imprescritível e tem lá umas outras restrições, mas que não vão, no dia a dia da repressão, mudar tanto assim. Tá? Então, pode botar, mas eu vejo que esse símbolo lá, a gente define como organização terrorista, então agora a gente vai poder combater. O que mais? Essa semana mataram 100 pessoas. Né? Vamos assumir que as 100 pessoas eram participantes de movimentos de organização criminosa. O que mais que o Estado pode fazer? Matar 500? Né? Nem tem ali. Tá? Bom, então, definir como terrorismo tem um efeito prático muito menor, se é que algum, e totalmente incompatível com a expectativa aparente de quem defende esse tipo de projeto. Sobre a lei antifacção, que o nosso ouvinte perguntou. A lei antifacção cria um crime, né, e aumenta as penas para participantes de facção criminosa. Já existe o crime de organização criminosa e o crime de associação criminosa no direito brasileiro. A lei antifacção modificaria um pouco essa lei, aumentaria um pouco as penas, tornaria um crime hediondo, enfim, faria um combo ali que é bem comum na legislação brasileira quando o Congresso quer dar uma resposta para alguma conduta percebida como fora de controle. A gente não... É leviano da nossa parte ficar prevendo o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer se essa legislação for aprovada. Pode ser que ela tenha bons resultados no sentido de diminuir a quantidade de atividades criminosas. Mas uma coisa que eu sei que vai acontecer, porque já acontece desde sempre, no Brasil não tem pena de morte. Né? Uhum. Todo mundo sabe disso. Né? Quer dizer, não tem pena de morte oficial. Né? Extraoficial é outra questão, mas oficialmente não tem pena de morte. Então, se a gente condena, porque essa legislação vai ser aprovada para condenar pessoas pelo crime. Se a gente condena pessoas a penas maiores e a tempos de prisão mais austeros, no Brasil, uma das coisas que a gente está fazendo é neutralizando essa pessoa em relação à sociedade. Isso é um resultado até que eu defendo em alguns casos. Tá? Tem pessoas que realmente são muito violentas, são muito problemáticas, geram muito problema para a sua comunidade e não podem ficar ali. Eu não sou abolicionista, eu entendo perfeitamente esse argumento. Né? Aqui no Rio de Janeiro tem um famoso, acho que chama Peixão, né? Que é o cara lá da nação de Israel. Esse cara subjuga a sua comunidade de uma maneira muito, muito vergonhosa e, enfim, muito acachapante para a comunidade. Essa pessoa tem que ser presa. Só que o que acontece é o seguinte, se a gente massifica a prisão, que é o que a gente faz no Brasil, a gente tem muita gente presa, especialmente gente de organização criminosa, a gente reúne
essas pessoas no presídio. E os presídios brasileiros, os nossos ouvintes não sei se sabem, são divididos por facção. Uhum. Então, se você... eu sou do Comando Vermelho, eu vou preso para um presídio do Comando Vermelho. Por que a gente faz isso? Para evitar motim, né? Se eu vou para um presídio de uma organização criminosa rival, ou eu vou gerar um motim lá, ou eu vou ser morto, vai virar uma bagunça. Então, os presídios são divididos por organização. Então, o que a gente está fazendo quando a gente prende uma pessoa por tempo muito grande? A gente está dando para ela uma conferência da sua organização criminosa. A pessoa fica presa junto com seus comparsas, alguns dos quais, possivelmente, as pessoas nem conheciam, e começam a planejar como manter a atuação daquelas organizações. São, efetivamente, conferências criminais. Tá? Não é à toa que organizações criminosas como o Comando Vermelho estão se espalhando para outros lugares do Brasil. Sabe qual é um dos grandes motores disso? O Presídio Federal. As pessoas vão se reunindo em Presídio Federal. O cara do Comando Vermelho vem com outra pessoa que é de algum lugar do Amazonas. Aí, você não quer iniciar uma célula lá? E o cara fala com alguém, que fala com alguém, começa lá. E esse movimento vai expandindo. E o que a gente está fazendo é conectando as pessoas. Tem estudos já demonstrando que o que a gente tem, organização criminosa, são uma rede de conexões. Pensa como, sei lá, uma rede social, que as pessoas conectam umas com as outras. Isso é uma organização criminosa. Como é que a gente vai combater a organização criminosa? Juntando as pessoas? Não. A gente vai ter que separar as pessoas. Não é fácil, tá? Os estudos ainda são embrionários, a gente ainda tem que pensar um pouco melhor sobre isso. Mas uma coisa é certa, ficar prendendo mais gente de organização criminosa junta não só uma política que não dá resultado, ela dá o resultado oposto ao que a gente quer, que é enfraquecer essas organizações. É isso. O Alsaig até volta a dizer aqui o seguinte: Anderson, o projeto antifacção foi apresentado pelo governo. Exatamente, Alsaig. Eu até citei isso aqui ainda há pouco, na entrevista com o Maringoni, esse projeto que o governo quer ampliar as penas para as lideranças de facções criminosas. Está longe de ser o problema, de ser a solução, né, João? Por essas questões que a gente enfatizou aqui, né? De novo, eu não sou contra prisões em alguns casos, né? Prisões são às vezes necessárias, mas essas prisões, aumentar o tempo de prisão, mandar para presídio federal, o que a gente está fazendo é piorando o problema, né? Neutralizar pessoas, tudo bem. Tem pessoas, talvez, que vale a pena prender por muito tempo. Mas, sei lá, Fernandinho Beiramar da vida, uma pessoa que realmente voltar para a sociedade, ela vai ser um problema maior do que dentro da cadeia. Mas isso é sempre uma questão custo-benefício. Não é assim, se a gente aumentar pessoas presas, a gente vai diminuir as organizações criminosas. Às vezes, pelo contrário, quanto mais pessoas presas a gente bota, mais a gente aumenta a força dessas organizações. É isso. Professor João Pedro Pádua, eu quero agradecer a sua presença aqui novamente com a gente no Faixa Livre. Obrigado por esse papo. Vamos ter assunto para muito tempo, viu? Porque esse tema da segurança pública não vai sair da pauta nem tão cedo. Agradeço muito sua presença e desejo uma ótima terça-feira e deixo meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, agradeço a todos e todas que nos ouvem aqui, as perguntas, e eu espero um bom dia para todo mundo. Obrigado, João. Bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com João Pedro Pádua, advogado criminalista e professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, falando a respeito da legalidade dessa ação da polícia aqui no Rio de Janeiro, que matou 121 pessoas na última semana nos complexos do Alemão e da Penha. Passamos por muitos temas importantes esse papo que a gente fez aqui com o professor João Pedro. Você que está aqui com a gente, já se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve aqui no canal Faixa Livre. É de graça, você não paga nada e ajuda demais o programa. Manda também o seu comentário, a sua participação, é muito importante.